O diabo é uma presença sorrateira que permeia a vida de muitos de forma quase imperceptível. Ele raramente se manifesta de maneira óbvia ou assustadora. Ao contrário, prefere atuar de forma discreta, disfarçando-se em coisas que parecem inofensivas, desejos momentâneos, influências sociais e até mesmo em pensamentos que parecemos justificar com a nossa própria lógica. A astúcia dele é perigosa porque se adapta às vulnerabilidades de cada pessoa. Por isso, é crucial entender sua natureza e como ele age em nosso cotidiano para que possamos nos proteger desse mal e viver uma vida mais plena e alinhada com Deus. A Bíblia nos alerta diversas vezes sobre o poder do diabo em enganar. Em passagens como Pedro, somos avisados para sermos sóbrios e vigilantes, pois o diabo anda ao redor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Ele é, desde o princípio, um enganador. Em Gênesis, vemos como ele utiliza a mentira para enganar Eva, disfarçando suas intenções com palavras sedutoras e meias-verdades. A sutileza de suas ações pode ser vista em muitos exemplos bíblicos. O livro de Jó, por exemplo, revela como Satanás age nas sombras, buscando testar a fé dos fiéis e desafiando sua devoção a Deus. No dia a dia, o diabo se infiltra nas pequenas coisas. Ele não costuma aparecer de maneira óbvia, mas prefere se esconder atrás de desejos aparentemente inocentes. Muitas vezes começa com um pensamento simples, uma pequena inveja, uma sensação de ciúmes ou uma raiva mal direcionada. Esses sentimentos, se alimentados, podem crescer até se tornarem verdadeiros muros que nos separam de Deus e nos enfraquecem espiritualmente. Pequenas concessões morais podem parecer inofensivas a princípio, mas se tornam portas de entrada para o mal. Um exemplo disso pode ser o consumismo desenfreado ou a dependência das redes sociais, que nos distraem das coisas verdadeiramente importantes e podem nos levar a um estado de alienação e distanciamento de nossa fé. O grande perigo está em como essas influências parecem, a princípio, inofensivas. No entanto, é exatamente assim que o diabo opera. Ele não se manifesta em algo que nos assustaria imediatamente, mas sim em prazeres sutis e concessões morais, que com o tempo corroem nossa integridade. A indulgência em pequenos pecados, como a fofoca, a ganância, a falta de perdão, ou mesmo a mentira, tudo isso serve como terreno fértil para que o mal se instale em nossas vidas. O que começa com uma pequena falha moral pode, com o tempo, crescer até se tornar um padrão de vida que nos distancia de Deus e nos faz mais vulneráveis aos ataques espirituais. É por isso que é tão importante reconhecer essas armadilhas e entender que nenhuma falha é pequena demais para ser ignorada. Muitas vezes, a batalha espiritual não se trava em grandes eventos dramáticos, mas em nossas pequenas escolhas cotidianas. O diabo trabalha a partir de nossas fraquezas, se aproveitando das áreas onde somos mais vulneráveis. Isso pode incluir nossos relacionamentos, emoções ou até mesmo nossos pensamentos. Ele sabe como nos manipular através de sentimentos mal administrados, como ansiedade, raiva ou desespero. Quando alimentamos esses sentimentos sem buscar refúgio em Deus, nos tornamos mais suscetíveis às influências negativas. Pessoas ao nosso redor também podem, sem perceber, servir como instrumentos das estratégias de Satanás. Más companhias, conselhos que não estão enraizados na sabedoria divina ou influências que promovem comportamentos errados podem nos desviar. Como cristãos, devemos estar atentos às influências que permitimos em nossas vidas, sendo seletivos quanto a quem escutamos e com quem nos associamos. Não se trata de julgar os outros, mas de proteger nossa própria caminhada espiritual, evitando nos expor a situações que possam comprometer nossa fé. Vencer o mal diariamente requer vigilância, disciplina espiritual e um compromisso contínuo com a palavra de Deus. O primeiro passo para resistir ao diabo é a imersão nas Escrituras. A Bíblia é descrita como a espada do Espírito e, como tal, é a nossa principal arma de defesa contra os ataques espirituais. Meditar nas Escrituras diariamente não apenas nos fortalece, mas também nos dá discernimento para reconhecer as armadilhas e os enganos que o inimigo coloca em nosso caminho. Quando conhecemos profundamente a palavra de Deus, somos menos suscetíveis a acreditar nas mentiras que o diabo tenta plantar em nossos corações. Além de estudar a Bíblia, a oração é uma ferramenta essencial para resistir ao mal. Jesus nos instruiu a orar sem cessar, e isso não é apenas um conselho, mas uma estratégia para a batalha espiritual. A oração constante nos mantém conectados com Deus, pedindo sua orientação e proteção.
ela também nos permite discernir melhor as tentações que surgem ao longo do dia. Quando oramos, estamos admitindo nossa necessidade de ajuda e reconhecendo que por nós mesmos não podemos vencer as forças do mal. É pela graça de Deus que temos a força para resistir às tentações. A disciplina espiritual é outro aspecto fundamental. O jejum, a oração e a meditação são práticas que nos ajudam a desenvolver autocontrole e resistência às tentações. Esses atos de disciplina não são apenas exercícios religiosos, mas meios de nos fortalecer espiritualmente e nos afastar das coisas que podem nos levar ao erro. Quando jejuamos, por exemplo, aprendemos a renunciar aos prazeres terrenos e a colocar Deus acima de nossas necessidades físicas. Isso nos ensina a controlar nossos impulsos e a focar em coisas espiritualmente mais elevadas. Além de práticas espirituais, é importante manter um estilo de vida que reflita essa vigilância. Isso inclui escolhas conscientes em relação ao entretenimento que consumimos, as conversas que temos e os ambientes em que nos colocamos. Em uma sociedade que valoriza o prazer imediato e a gratificação instantânea, ser um cristão firme significa muitas vezes ir contra a corrente e fazer escolhas que são moralmente difíceis, mas espiritualmente corretas. A renúncia aos prazeres que nos afastam de Deus é um ato de amor e devoção, e nos ajuda a fortalecer nossa fé. Fortalecer a alma para resistir ao mal exige uma série de práticas e hábitos diários. Estar cercado por uma comunidade de fé é um desses pilares. A comunhão com outros cristãos não só nos dá apoio moral e espiritual, mas também nos mantém responsáveis. Quando estamos imersos em uma comunidade que compartilha os mesmos valores e crenças, é mais fácil resistir às tentações que o mundo oferece. Os irmãos em Cristo podem nos ajudar a manter o foco em Deus e a lembrar-nos de nosso propósito maior, especialmente em momentos de fraqueza ou dúvida. A confissão e o arrependimento constante são outras ferramentas essenciais na luta contra o mal. Nenhum de nós é perfeito, e todos caímos em tentação de tempos em tempos. No entanto, o arrependimento genuíno nos oferece uma maneira de limpar nossa alma e nos aproximar novamente de Deus. A Bíblia nos ensina que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Esse ato de confissão e arrependimento nos ajuda a romper com o ciclo de pecado e a reconstruir nossa vida espiritual. Por falar em ciclos, é importante também identificar e reconhecer os padrões de pecado em nossa vida. Muitas vezes, caímos nas mesmas armadilhas repetidamente porque não conseguimos identificar os gatilhos que nos levam a pecar. Esses padrões podem ser emocionais, comportamentais ou até mesmo relacionais. Talvez haja situações ou pessoas específicas que sempre nos levam a agir de maneiras que sabemos ser erradas. Reconhecer esses ciclos é o primeiro passo para interrompê-los. Ao tomar medidas conscientes para evitar as situações que nos levam a pecar, estamos nos protegendo e fortalecendo nossa alma. O medo e a culpa são sentimentos poderosos que o diabo utiliza para nos manter aprisionados. Ele sabe que, quando estamos cheios de medo, nos tornamos vulneráveis. O medo enfraquece nossa fé e nos impede de confiar plenamente em Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Ao vencer o medo com a confiança em Deus, podemos resistir aos ataques do inimigo e permanecer firmes em nossa caminhada espiritual. Somente em grandes eventos ou momentos de crise, mas em nossas escolhas diárias e em nossa entrega constante a Deus. A cada decisão, a cada pensamento, podemos escolher resistir ao mal e nos aproximar mais de nosso Criador. E essa jornada de fé é fortalecida quando nos apoiamos uns nos outros, quando buscamos a Deus com sinceridade e quando permanecemos vigilantes contra as armadilhas sorrateiras que podem surgir. Se você quer continuar acompanhando conteúdos inspiradores como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para mais vídeos como esse. Sua participação nos ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar essa mensagem de fé e esperança. Que Deus abençoe a todos.